Sou a Cláudia Funchal, sou professora do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, UNESCEV. Sou farmacêutica bioquímica, sou mestre, doutora e pós-doutora em bioquímica e toda a minha formação na área da pós-graduação, ela é voltada para a área de neurociências. Então hoje eu gostaria de convidar a todos vocês para assistirem uma videoaula sobre as células do sistema nervoso. Olá, pessoal! Sou a professora Cláudia Funchal, do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida. E na aula de hoje eu vou falar sobre o sistema nervoso, mais especificamente sobre as células que compõem o sistema nervoso. O sistema nervoso, anatomicamente, pode ser dividido em sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula espinhal, e em sistema nervoso periférico, que compreende os nervos cranianos e espinhais. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e tronco encefálico, que é composto pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Enquanto o sistema nervoso periférico é composto pelos neurônios sensoriais e motores. Os neurônios sensoriais conectam os receptores sensoriais aos circuitos superiores de processamento da informação do sistema nervoso central. E os neurônios motores compõem a porção motora deste sistema, a qual pode, por sua vez, ser dividida em sistema motor somático e em sistema motor visceral. Já em termos histológicos, o sistema nervoso é formado por um tecido composto por neurônios e por células da glia. Estas são duas categorias amplas e que contêm muitos tipos celulares que se diferenciam com base na sua estrutura química e também na sua função. Os neurônios percebem modificações do meio ambiente, comunicam tais modificações a outros neurônios e comandam as respostas corporais a estas sensações, enquanto a glia contribui para a função encefálica por isolar, sustentar e nutrir os neurônios vizinhos. Antigamente, sugeria-se que a principal função da glia seria de manter a coesão do tecido neural, mas hoje já se sabe que a simplicidade deste ponto de vista estava relacionado à falta de estudos mais completos sobre a função glial. Os neurônios são células altamente excitáveis que se comunicam entre si ou com outras células efetuadoras, usando sinais elétricos e também sinais químicos. Estruturalmente, as células neuronais são compostas pelo corpo celular, também chamado de soma, pelo axônio e pelos dendritos. O soma é a região responsável pela maquinaria de transcrição gênica, sendo, portanto, a região onde são produzidos os neurotransmissores e demais proteínas, além dos peptídeos neuronais. Nesta região encontram-se, além do núcleo celular, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e também os lisossomos, que são as organelas essenciais para que ocorra a síntese proteica. O soma possui prolongamentos chamados de dendritos, os quais podem participar da sinapse. A forma e o tamanho do corpo celular são extremamente variáveis, conforme o tipo de neurônio. Os dendritos geralmente são curtos e ramificam-se profusamente, como se fossem galhos de uma árvore. Os dendritos são os processos ou as projeções que transmitem os impulsos nervosos, sendo, portanto, especializados em receber estímulos. É importante salientar que um neurônio pode apresentar milhares de dendritos. Já o axônio é um prolongamento longo e fino, que se origina do corpo celular ou de um dendrito principal, sendo que a maioria dos neurônios possui somente um axônio. O axônio apresenta comprimento muito variável, podendo ser de alguns milímetros até com mais de 1 metro. A porção terminal do axônio sofre várias ramificações para formar centenas a milhares de terminais axônicos, no interior dos quais ficam armazenados
os neurotransmissores. Portanto, o axônio é especializado em gerar e conduzir o potencial de ação. Alguns neurônios possuem o seu axônio envolvido pela bainha de mielina. Esta bainha possui uma constituição predominantemente lipídica, porém, ela também é constituída de proteínas, sendo a sua principal função permitir o isolamento elétrico desta porção do neurônio, gerando melhor desempenho na transmissão do impulso nervoso, originando uma condução do impulso nervoso do tipo saltatória. Nos neurônios mielinizados, portanto, o potencial de ação ocorre apenas em regiões onde não há mielina, chamada de nodos de Ranvier. Em células não mielinizadas, esse processo ocorre em todo o axônio, determinando uma menor velocidade de condução do impulso nervoso. Os neurônios podem ser classificados quanto aos seus prolongamentos em 4 tipos. Neurônios bipolares possuem apenas um dendrito e um axônio, sendo estes prolongamentos relativamente iguais. Exemplo, os neurônios da retina e da mucosa olfatória. Neurônios multipolares apresentam mais de 2 prolongamentos celulares, geralmente possuindo um axônio que pode se ramificar e muitos dendritos. Exemplo, neurônios do córtex cerebral e do córtex cerebelar. Neurônios pseudo-unipolares. São neurônios que parecem possuir apenas um prolongamento, porém, na verdade, possuem 2, um axônio e um dendrito. Entretanto, durante o desenvolvimento destas células, ocorreu a fusão entre esses 2 prolongamentos. Exemplo, neurônios sensoriais do gânglio da raiz dorsal. Neurônios anaxônicos, células neuronais que não possuem axônio aparente. Exemplo, interneurônios do sistema nervoso central. Já em relação à sua função, os neurônios podem ser classificados em motores ou sensoriais. Neurônios motores transmitem a informação do sistema nervoso central para a periferia, controlando órgãos efetores, como músculos e glândulas. Neurônios sensoriais recebem estímulos do meio externo e interno e transmitem ao sistema nervoso central. Existem também os interneurônios, que comunicam neurônios sensoriais e motores, compondo as chamadas redes neuronais. As células da glia estão presentes em grande número, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico, sendo os principais tipos destas células oligodendrócitos, células de Schwann, astrócitos, microglia e células ependimária. Os oligodendrócitos são células com formato oval, cujos prolongamentos do seu citoplasma envolvem os axônios do sistema nervoso central. São, portanto, as células responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Um único oligodendrócito é capaz de formar a bainha de mielina de mais de um neurônio. Células de Schwann são células achatadas com núcleos pequenos e são responsáveis pela formação da bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. Sua membrana enrola-se mais de uma vez em determinada porção do axônio neuronal para a formação desta bainha. Mais de uma célula de Schwann é necessária para a formação da bainha de mielina de um único neurônio. Astrócitos são as células mais abundantes do sistema nervoso central. Possuem formato estrelado, com corpos celulares pequenos e irregulares, extensos prolongamentos, muito ramificados e um núcleo ovoide e grande. Estas células possuem um importante papel de suporte da função neuronal, atuando sobre o metabolismo de neurotransmissores e sobre o controle da composição iônica do líquido extracelular, absorvendo o excesso de íons potássio e garantindo a geração dos potenciais de ação nos neurônios. Além disso,
Estas células também sintetizam substâncias neuroativas e estão envolvidas na formação da barreira hematoencefálica, uma vez que os seus prolongamentos, chamados de pés vasculares, estão em íntimo contato com os vasos sanguíneos presentes no sistema nervoso central. Desta forma, os astrócitos são capazes de filtrar substâncias, impedindo que toxinas e até mesmo algumas classes de fármacos cheguem aos neurônios centrais. Respostas a lesões no tecido neuronal, essas células são capazes de sofrer um processo de hiperplasia, gerando uma espécie de cicatriz, um processo de reparo que é conhecido como astrogliose. Microglia, que alguns autores também chamam de micróglia. São células pequenas e alongadas, com prolongamentos curtos e irregulares, e com um núcleo alongado. Estão espalhadas por todo o sistema nervoso e participam principalmente da fagocitose de partículas e micro-organismos invasores, podendo retrair os seus prolongamentos e atuar como se fossem macrófagos. São importantes para o processo de resposta inflamatória do sistema nervoso central e também para o processo de reparo tecidual, uma vez que secretam citocinas e outros sinalizadores envolvidos com estes processos. Células ependimárias são células que formam o epitélio cúbico que reveste internamente a superfície dos ventrículos cerebrais. Derivam do revestimento interno do tubo neural primitivo. Em algumas regiões envolvem os vasos sanguíneos da pia mater, originando os plexos coroides, estruturas que são responsáveis pela formação do líquido cefalorraquidiano. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula sobre as células do sistema nervoso. Se sim, deixe seu joinha neste vídeo e se inscreve no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos.